presidente Michel Temer assinou hoje o projeto de lei de privatização da Eletrobras. O texto será publicado no Diário Oficial na próxima segunda-feira. A proposta traz, segundo o governo, uma capitalização da empresa junto ao mercado. A proposta prevê a limitação a 10% do poder de voto para qualquer acionista e prevê a indicação pelo governo de um membro do Conselho de Administração. O projeto diz ainda que 1/3 dos recursos da privatização será destinado para abater tarifas de energia. 19 estados já possuem recomendação de vacina contra a febre amarela há anos, por serem considerados áreas endêmicas. Em alguns deles, como o Maranhão, 100% dos municípios estão nessa situação. Isso significa que a imunização contra a doença já deveria ter acontecido, mas a procura por vacina aumentou depois dos casos de febre amarela no Sudeste. Para a maioria dos adultos, ter uma carteira de vacinação em dias é artigo raro. Com o surto de febre amarela, o documento tem sido exigido na hora do embarque para quem viaja para áreas de risco. E muita gente tem procurado a vacina, como este casal com viagem marcada para o exterior. A gente perdeu as carteiras ainda de infância, né, que tinha o histórico. A gente já se antecipou e teve que tomar novamente a vacina. Até perguntei no posto de saúde se tinha como fazer algum exame para saber se eu ainda estava com essa imunidade. E aí eles falaram que não, que eu teria que tomar a vacina para poder, no aeroporto, poder viajar. Seja por motivo de viagem ou pelo medo de contrair a doença, da semana passada para cá, este posto de saúde viu o número de pessoas que procuram pela vacina contra a febre amarela praticamente dobrar. Pessoas como Dona Maria das Dores, que depois das notícias de surto na região sudeste, quer colocar a vacinação em dia. Vi na televisão e para fora que já matou gente, já matou macacos, e a gente tem que se prevenir, né? Seu Geisiel resolveu se vacinar porque viaja a trabalho na próxima semana. Uma região tem muita mata, tudo, isso, aquilo, outro, aí é bom se prevenir, né? O Maranhão é uma área endêmica de febre amarela, apesar do último caso ter sido registrado há 23 anos. A vacina está disponível nos postos, mas a Secretaria de Saúde já informou que não há necessidade de alarde e que as pessoas que já foram imunizadas não devem ser vacinadas novamente. A superintendente de Epidemiologia e Controle de Doenças explica a estratégia de vacinação. Nós vamos trabalhar a contenção que está mais exposta, que são as áreas rurais, no sentido de impedir esse translado desse vírus para as regiões mais populosas do estado. O Ministério Público de São Paulo abriu inquérito para apurar as responsabilidades do Estado e da capital paulista na oferta de vacinas contra a febre amarela. A promotoria afirma que a população não está sendo informada adequadamente sobre a vacinação. E a Prefeitura de São Paulo investiga 2 mortes que podem ter sido causadas pela vacina da febre amarela. Uma delas é de uma mulher de 76 anos, moradora de Ibiúna, no interior do estado. A Secretaria Estadual de Saúde afirma que a vacina é segura e que casos de morte são raros. Na capital paulista, os postos de saúde estão distribuindo senhas para atender a população. Mais de 1.300.000 pessoas foram imunizadas na cidade nos últimos 4 meses. A Secretaria Estadual de Saúde decidiu antecipar a campanha para vacinar pessoas fora de áreas de risco. A partir de quinta-feira que vem, mais de 6 milhões de doses vão ser distribuídas em todo o estado. Mulheres gestantes ou que estão amamentando, pessoas com baixa imunidade e idosos devem consultar um médico para saber se podem ser imunizados. E muitas são as dúvidas sobre a febre amarela. Todos precisam se vacinar? É preciso ou não tomar um reforço? Nossa reportagem foi atrás de algumas dessas respostas. A forma mais eficaz de evitar a febre amarela é tomando a vacina. A imunização é recomendada e oferecida no Distrito Federal e em mais 20 estados em que o vírus circula. Eu residi em São Paulo e há pouco tempo estou no DF, então lá não fazia parte do calendário vacinal. E aí eu vou passar férias agora em São Paulo, então eu vim me vacinar, né? A vacina é indicada a partir dos 9 meses de idade. Em situação de surto, ela pode ser antecipada para os 6 meses. E nem todo mundo precisa ser imunizado neste momento. Eu resolvi me precaver, né? Por conta do meu cartão estar meio desatualizado, muito tempo que eu não tomo vacina. E aí, para garantir, é melhor a gente
tomar a iniciativa e vir, né? Você realmente não vai para nenhuma área de risco. Você não costuma passear em matas e não sai da sua área urbana, você pode aguardar. Quem já tomou a vacina há algum tempo deve se lembrar que era preciso tomar um reforço da dose de 10 em 10 anos. Mas desde 2014, a Organização Mundial da Saúde passou a recomendar apenas uma dose da vacina, o que ainda desperta dúvida e desconfiança. Toda a população está meio confusa. Por quê? Porque uma hora o governo diz uma coisa, depois o governo diz outra. Havia dúvidas se essa defesa, essa capacidade de reagir ao vírus durava mais de 10 anos ou não. O Brasil, naquela época, manteve o reforço a cada 10 anos, enquanto fazia uma análise melhor de novos estudos que foram publicados. E concluiu que, de fato, a vacina pode ser dada uma única vez na vida. Por conta do maior risco de expansão do vírus, o Ministério da Saúde vai fazer a vacinação em 77 municípios de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, com doses padrão e fracionada. A vacina fracionada de febre amarela representa 1/5 da dose padrão. Ou seja, com um frasco de 5 doses da vacina, é possível imunizar 25 pessoas. A vacina de febre amarela, ela é muito potente. Então, sabe-se que a vacina fracionada tem a dose necessária de vírus para imunizar. Estudos feitos pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos, ligado à Fiocruz, mostram que a eficácia da dose fracionada é de pelo menos 8 anos. Está disponível na rede pública de saúde um medicamento que previne a infecção por vírus HIV. O Amazonas é um dos 11 estados do país que passam a oferecer este tipo de tratamento. Atualmente, o Amazonas tem o maior índice de mortalidade entre soropositivos do Brasil. Nos últimos 10 anos, o aumento de pessoas infectadas no estado foi de 44,9%, segundo boletins médicos da rede pública. Para conter o avanço da AIDS na região, o Ministério da Saúde começou a disponibilizar, por meio do SUS, a medicação preventiva antirretroviral Truvada. O tratamento é voltado para pessoas que não têm HIV, mas que correm riscos de contrair. O Ministério da Saúde lançou um protocolo, da profilaxia, e nesse protocolo eles colocam como população-chave os gays, homens que se relacionam com homens, que é denominado HSH, pessoas trans, profissionais do sexo e casais soros discordantes. Este representante de uma organização da sociedade civil de enfrentamento à AIDS acredita que esta nova forma de prevenção pode ser eficaz no combate à epidemia do HIV no Amazonas. O Amazonas está tendo um boom de HIV e AIDS na população jovem, então é uma nova tecnologia que está surgindo aí para essa população chave. O medicamento funciona como uma barreira contra o vírus e já é usado em países como o México e o Peru, que tem os maiores índices de portadores de HIV na América Latina. Estudos científicos comprovaram que, se usado corretamente, o remédio tem eficácia de mais de 90%. O especialista lembra que, mesmo com o uso do medicamento, é indispensável o preservativo. Essa profilaxia ela não veio substituir nenhuma outra medida preventiva que já existe, É uma profilaxia que vai servir de forma complementar, tá certo? Para esse público aí que está mais vulnerável. Então, frisar bem que o preservativo deve ser mantido e ele ainda é o meio mais eficaz de se proteger. 7 em cada 10 consumidores que têm carro dão preferência a centros comerciais que oferecem estacionamento próprio e mais da metade já deixou de comprar porque não achou vaga disponível. Os dados são do SPC Brasil e mostram que facilidade de acesso, seja por carro ou por transporte público, é condição importante para o sucesso dos negócios. Na região da Avenida Paulista, em São Paulo, uma das mais movimentadas da cidade, o motorista que não quer pagar caro no estacionamento tem que contar com a sorte para achar uma vaga na rua. É por isso que Melissa não escolhe o comércio a céu aberto na hora de fazer compras. Assim, eu até prefiro ir em shopping que já tem estacionamento, por causa desse problema de parar na rua. Já deixou de comprar alguma coisa porque não achou lugar? Já deixei. Várias vezes, não foram poucas, não. Segundo a pesquisa do SPC, feita a pedido dos comerciantes da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, mais da metade das pessoas que têm moto ou carro já deixou
de comprar alguma coisa porque não teve onde estacionar. 7 em cada 10 motoristas priorizam lojas que tenham estacionamento próprio ou perto. 4 em cada 10 pessoas se recusam a fazer compra em locais que não têm fácil acesso ao transporte público. Eu até seleciono um local onde tenha facilidade de transporte público. Porque, primeiro, eu acho difícil. Segundo, eu acho muito caríssimo. O estacionamento em São Paulo é um absurdo. 42% dos entrevistados disseram que já deixaram de fazer compra por não ter acessibilidade pelo transporte público. Então é importante deixar claro que o comerciante precisa prestar atenção não só naquele consumidor que chega de carro na sua loja, mas também aquele que usa o transporte público. E ele pode sim exigir dos governantes que esse acesso seja melhorado. Segundo o IBGE, 1/3 das mulheres brasileiras entre 16 e 29 anos não consegue estudar ou trabalhar porque precisa cuidar dos filhos, da família ou de trabalhos domésticos. E quando uma mulher acaba de ser mãe, costuma encontrar ainda mais dificuldade de reinserção no mercado de trabalho. Para tentar mudar um pouco esse cenário, foi criado um espaço em São Paulo que reúne mães empreendedoras. Antes da Gabriela nascer, Karina planejou deixar o trabalho como funcionária pública para empreender. Ela é nutricionista, criou uma marca própria de babadores depois que começou a dar alimentos para a filha. O que ela produz é vendido em uma loja de produtos infantis. Eu estava sentindo essa dificuldade em casa com a alimentação, com a sujeira, com a bagunça, e eu fiz um produto que eu acho que é usual, que é funcional e que vai fazer diferença na vida das pessoas. Das 80 marcas expostas aqui, 60 foram criadas por mães empreendedoras. A loja é colaborativa. Cada dona de marca paga um aluguel pelo espaço que utiliza para expor os seus produtos. A loja tem também vendedoras próprias. Isso significa que a dona da marca não precisa estar todo o tempo aqui. E tempo sobrando é justamente o que as mães mais querem. Cíntia criou esse espaço junto com uma sócia, em busca de uma rotina mais flexível. De vez em quando, ela leva o Max de 11 meses para o trabalho, mas normalmente passa mais tempo com ele fora daqui. Eu venho para a loja, trabalho, como eu moro perto, né, da loja, então eu volto na hora do almoço, passo a tarde com ele, venho para cá, ou senão às vezes eu fico amanhã com ele, venho depois do almoço. A Dani sempre foi empreendedora e diz que passou por uma revolução quando o filho Lucas nasceu, 3 anos atrás. Antes ela tinha uma agência de publicidade, agora uma incubadora de projetos de mães empreendedoras. Eu comecei a perceber também que a nova economia não tem como mais você começar uma ideia do jeito tradicional. O jeito novo da economia, com a tecnologia, com as novas formas de pensar, com as organizações exponenciais, tudo mudou. Então, abrir uma empresa como é que a gente abria há 10 anos atrás também não daria certo. Foi para cá que a Karen trouxe o projeto dela e da sócia. Ela sempre trabalhou muito, mas agora tem mais espaço para criar um legado para os filhos. Eu quero que eles entendam que um dia eles podem sonhar e fazer aquilo que eles têm vontade de fazer, independente do que alguém diga que é certo e errado. O Repórter Brasil de hoje termina aqui. Muito obrigada pela companhia. Para você, boa noite e um excelente fim de semana.